Graça e paz, meus irmãos. Nós estamos aqui com mais um vídeo do canal Evangelho Autêntico. E nesse vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre o versículo 3 do capítulo 5 do Evangelho escrito por Mateus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quando nós lemos o capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7 de Mateus, por mais que nós temos a opção de ler a palavra de Deus hoje por capítulos e versículos, o capítulo 5, 6 e 7 é um sermão só. Quem ouviu Jesus pregar esse sermão não ouviu por capítulos, não teve pausas, não teve divisões, eles ouviram um sermão só. Capítulo 5, versículo 1 diz que Jesus sobe ao monte para ensinar os seus discípulos e ele começa falando sobre as bem-aventuranças. A palavra bem-aventurado no grego koiné, que foi escrito no Novo Testamento, que é a palavra makairos, significa feliz. O versículo diz que o feliz é o pobre de espírito. Quando nós falamos da pobreza de espírito, nós não estamos falando de pobreza financeira, nós não estamos falando de falta de alimento, nós não estamos falando de necessidades, nós não estamos falando de ausências de recursos, não. A palavra pobre de espírito no original hebraico, a qual esse texto ele se inicia na fala de Cristo, significa venei ruá, que é aquele que se encurva. Jesus está querendo dizer a nós hoje, nesse dia de hoje, como disse também aos discípulos que ouviram essa mensagem, que bem-aventurado, feliz, é o homem que se encurva, é o homem que tem facilidade e entender quem é. E nós temos hoje no nosso contexto cristão, especificamente nas nossas igrejas evangélicas, muitas pessoas que se acham ricas demais. Porém, os felizes aos olhos de Deus são os pobres de espírito. Aqueles que se encurva, que reverencia, aqueles que têm temor, aqueles que olham para dentro de si e fazem uma introspectiva e reconhece as suas limitações, reconhece as suas necessidades, reconhece as suas fraquezas e ao mesmo tempo conhece a grandeza, a soberania, o poder, a dignidade, a glória do Senhor. E o que resta a uma pessoa que tem esse entendimento é se encurvar diante da grandeza do Senhor, submeter a tua palavra e ao governo do teu Espírito Santo de uma forma muito sensível e íntegra. Esses são os bem-aventurados, esses são os pobres de espírito. Ser pobre de espírito é algo tão maravilhoso, porque a forma que um pobre de espírito se comporta é ter nele a grande necessidade do seu Deus. Ele sabe da sua pobreza, por isso ele é uma pessoa fácil de governar. O Espírito Santo tem facilidade de ministrar naqueles que são pobres de espírito. Aqueles que são pobres de espírito, eles são humildes. Algumas traduções diz, bem-aventurados os humildes de espírito. E é isso que nós precisamos nos nossos dias de hoje. Nós precisamos dessa simplicidade. Nós precisamos desse entendimento. Entendimento esse que muitos não têm mais. Nós sabemos que a teologia, os estudos, as ciências, traz a nós
muitos recursos, mas não para fazer com que sejamos, aos olhos dos homens, ricos espirituais. Pelo contrário, nós temos sim que estudar, nós temos que alcançar para nós recursos, nós temos que ter conhecimento, mas eles só vão servir para o reino quando nós usarmos eles para servir. De uma forma bem simples, se encurvando diante de Deus todos os dias, reconhecendo as nossas fraquezas, reconhecendo as nossas necessidades. Avenei Ruá, aquele que se encurva, aquele que se prostra. Esses são felizes. Eu tenho pena daqueles que se acham sábios aos seus próprios olhos. Eu tenho pena daqueles que se colocam sobre as pessoas, dizendo que sabe todas as coisas e que não precisa mais aprender. O reino dos céus não tem lugar para os ricos de espírito. Ser rico de espírito é ser soberba. Ser rico de espírito é não achar em si a carência. Ser rico de espírito é sobrepor sobre aqueles que qualificamos menor que nós. Ser rico de espírito é fazer uma introspectiva e não achar em nós necessidade. Ser rico de espírito é um problema tão grande que, se resumíssemos em uma só palavra, a palavra certa para o rico de espírito é soberba. No reino de Deus não existe soberbo. No reino de Deus existe humilde. Aproveite todos os recursos que o Senhor colocar nas suas mãos. Estude a palavra de Deus. Busque para si conhecimento. E todas as habilidades e dons que o Senhor colocar nas suas mãos, use eles para servir. Porque aquele que não serve para nada. A graça e a paz, que o Espírito Santo continue falando melhor com cada um dos irmãos. Que Deus abençoe. Compartilhe esse vídeo e leve essa palavra adiante, porque bem-aventurado, feliz aos olhos de Deus, não é aqueles que se acham grandes, é aqueles que podem ter recursos enormes, mas que vive encurvado diante do Senhor, que é ministrado pelo Senhor, que é governado pelo seu Espírito, que sabe quem é, e por saber que sabe quem é, vive na dependência do nosso Deus. Amém? Que o Senhor Jesus vos abençoe.